aqui hoje para contar a história da minha quase morte, pelo menos quase. Ufa, meu Deus do céu, como vou explicar? Foi tão confuso e assustador que nem sei por onde começar. Vou começar explicando um pouco do meu ambiente confortável, onde eu chamo de casa. Bem, minha casa não é uma das maiores da cidade, mas também não é pequena. Ela é mediana, ela tem uma sala de estar tamanho médio, uma cozinha grandinha, um quarto, dois banheiros, um sótão, um porão e um quintal com umas flores que minha esposa adora plantar. E um lindo cachorro Golden Retriever que também ele é muito agitadão, mas agora nesse momento ele está dormindo. Também tem uma filha chamada Samantha. E ela não está muito bem hoje em dia, porque a quarentena está ferrando com tudo e ela sente muita falta dos amigos. Por mais que eles falam por videoconferência, contato pessoal é uma coisa completamente melhor e diferente. Melhor que ver só imagens em movimento. Mas não estou aqui para dizer sobre minha vida, mas sim o ocorrido para alertar a todos que forem tentar brincar com o que não deve. No caso, eu não brinquei, mas acabei fazendo isso sem querer. Estava de noite, não estava tão tarde, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Mais especificamente 9h15. Eu estava fazendo uma pipoca para assistir um filme na televisão. Minha esposa estava cansada e foi dormir cedo. Minha filha estava brincando com o seu celular lá no quarto. Bom, fiz a minha pipoca quando eu escutei meu cachorro latindo. Mas nessa hora da noite ele nunca latia, ele tinha um sono tão profundo que ninguém conseguia acordá-lo, mas por algum motivo ele não conseguiu dormir e ficou latindo, latindo, latindo. E bem, como eu não achava isso nada normal, fui como qualquer ser humano curioso faria, espiar, mas o cachorro estava latindo para um lago que ficava na região. Bem, o lago estava vazio. Os peixes ficavam pro fundo, os peixes quase não saíam. E também não tinha animais na borda, como crocodilos, capivaras, essas coisas. Aqui na minha região não é de se aparecer esses bichos. E quando aparece é porque fugiu de algum lugar. Bem, eu não achei aquilo nada normal. Então peguei meu celular e minha lanterna e comecei a ir registrando tudo que aparecia. Bem, avisei todo mundo que estava na casa que eu estava saindo para ver. E levei meu cachorro na coleira para ele não fugir, para o cachorro tentar me levar ao suposto causador desse pânico todo no cachorro. Bem, saí de casa na maior tranquilidade possível. Mal sabia eu que aquela tranquilidade ia passar logo em seguida. Bem, fiquei mais ou menos uns 15 minutos andando pela borda do lago, até que reparo numa figura, uma figura meio brilhosa. Estava sentada às margens do rio. Era uma espécie de mulher. A mulher tinha um longo vestido branco, parecendo uma noiva. Tinha cabelos castanhos, mas não consegui ver seu rosto. Só dava para ver ela de costas. Mas assim, de costas ela era muito bonita assim fisicamente. O cachorro, naquela hora que viu a mulher, parou de latir. Ficou encolhido atrás dos meus joelhos, como se tivesse muito medo do que tinha acabado de ver. Eu também. Fiquei meio nervoso. Fiquei ali olhando para ver se aquela mulher fazia alguma coisa. Mas ela não fazia nada. Ficava parada, sem fazer nada, só esfregando seus pés na água. E bem, como já era um pouco tarde, né? 9h15 da noite, 9h20 para ser mais específico, ou se não, até mais. Bem,
fui conversar com ela. Eu tocava na mulher, mas ela continuava imóvel. Parecia que ela era uma estátua, mas conseguia escutar sua respiração, que estava calma, como se estivesse numa noite qualquer. Não consegui ver seu rosto. O seu cabelo longo estava cobrindo tudo. Ela não reagia, ficava parada, sem fazer nenhum movimento. Eu até por um instante achei que fosse algum robô, alguma coisa assim. Ou um boneco com um rádio emitindo um som de respiração, só para me trollar. Mas a reação do cachorro era muito estranha, porque um cachorro não reagiria assim para um boneco de porcelana. E meu cachorro é especificamente treinado para ser cão de guarda, então ele não teria tanto medo assim de qualquer coisa. Bom, resolvi ir embora e voltar no dia seguinte. Se aquela mesma mulher estiver lá, provavelmente vai ser um boneco de porcelana, porque, né, nem saiu do lugar. Dito e feito. No mesmo horário, na noite seguinte, vejo a mesma mulher lá na beira do lago. Só que dessa vez, ela estava em pé. Eu conseguia ver através dos cabelos longos dela que ela estava olhando fixamente para a janela da minha casa. Nessa hora eu gelei. Sorte que nessa hora a, a minha família já estava dormindo. Hoje meu cachorro nem se atreveu a latir, ficou lá na casinha dele dormindo. Então dessa vez foi sozinho, sem o cachorro. Cheguei e fiz as mesmas coisas. Ela continuava parada. A toquei para ver se ela fazia alguma coisa. Só que diferentemente de ontem, ela soltou um suspiro. Nessa hora eu quase caí para trás, porque ela tinha um comportamento muito estranho que me deixou bastante assustado. Ela começou a virar lentamente, revelando assim o seu rosto. Preferia ter fechado os olhos nessa hora. Era um rosto completamente branco, com manchas pretas, hematomas e um olho amarelo. Tinha dentes vermelhos e pontudos. E depois que eu vi esse rosto, o seu cabelo começou a escurecer ainda mais. E sua roupa começou a ficar mais escura. Não totalmente preta, mas como se alguém tivesse jogado petróleo em cima dela. Bem, daquela linda silhueta de mulher que eu havia visto no noite seguinte, agora parecia uma silhueta de um verdadeiro monstro. Nessa hora eu saí correndo, mas em cada tronco de árvore via ela espreitando. Ela ficava meio que se teletransportando para tentar me seguir. E até tentei acertar alguma coisa nela, mas a coisa bateu nela como se fosse uma bolinha de papel. Eu havia atacado uma pedra de mais ou menos uns 5 quilos e bateu nela como se fosse um pequeno grão de areia. Saí correndo o mais rápido que pude e acabei percebendo que saí pela direção errada. Havia entrado no bosque ao lado do lago e me perdido. Nessa hora, comecei a correr para todos os lados para ver se encontrava uma saída. E pela minha sorte, encontrei uma pequena luz. Era uma casinha. Nunca havia reparado aquela casinha perto. Também porque eu nunca havia ido naquele bosque. Vi que na janela daquela casinha morava uma senhora. Senhora normal. Morava sozinha. Bom, eu bati na porta. Ela atendeu e me recebeu muito bem. Ofereceu ajuda e eu fiquei lá por um tempo, para ver se eu conseguia me recuperar da cena horrível que eu tinha acabado de ver. E bem, contei a ela toda a história. Me senti um tonto contando, mas por incrível que pareça, a senhora disse: É, meu amigo, não foi você só que viu aquela mulher. Ela também havia visto essa mulher, mais ou menos na época da juventude dela. Então
Então aquela mulher que eu me deparei lá na margem do lago era muito mais velha do que eu pensava. Bom, a senhora me contou que a mulher sempre ficava imóvel, não fazia um movimento, mas quando alguém pensava coisas negativas sobre ela, ela virava e fazia uma expressão horrível e seguia até seus pensamentos voltarem a ser positivos. Ela não gosta de ser maltratada ou ser falada mal pelas costas. Ela não suporta essas coisas. Bem, só de falar dela já é um risco de atraí-la, porque mesmo se estiver falando bem ou mal dela, ela sempre estará em algum canto observando, escutando palavra por palavra que você vai dizendo. Bem, a senhora me disse que ela não era um espírito de uma mulher comum. Passava longe disso. E também não era nenhuma pessoa amaldiçoada. Ela só me deu essa dica porque ela não teve coragem de contar o que realmente era aquela criatura. Mas bem, ela disse que precisava de um tempo para arrumar a casa. Então, como qualquer pessoa gentil, me ofereci para sair e depois voltava para falar mais sobre essa mulher. E bem, saí. Nos despedimos e eu comecei a andar de volta, porque já estava começando a ver a sirene da polícia lá na minha casa. Comecei a correr, mas quanto mais eu corria, parecia que mais minha casa se afastava. E ainda pensando naquela mulher horrível que eu vi nas margens do rio. Cheguei exatamente no ponto onde havia encontrado a criatura, mas ela não estava lá. Estavam apenas algumas pegadas, que pareciam que a criatura tivesse andado em círculos. Bem, naquela hora eu não reparei muito nessas pegadas e comecei a correr mais rápido do que nunca. Eu corria e a cada 5 minutos olhava para trás. E lá no fundo, bem lá no fundo, quase nem nitidamente, via aquela criatura parada com um enorme sorriso. Bem, cheguei em casa, a polícia estava lá. Minha esposa me abraçou desesperada para perguntar onde eu estava. Contei toda a história. Mais ou menos quase ninguém acreditou. Apenas só aquela senhora que estava lá na cabana. Bem, depois de um tempo, eu não vi mais a mulher. Ia naquelas margens lá tentar ver ou tentar estudá-la de algum jeito, mas nunca mais a vi. Nunca mesmo. Até semana passada, quando eu estava andando, fazendo minha trilha de bicicleta, quase caí da bicicleta ao ver a mesma mulher de antes. Só que dessa vez ela estava uma forma completamente diferente. Ela estava mais magra, mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Seus cabelos tinham quase triplicado de tamanho. Ela ainda com aquela expressão horrível em seu rosto. Braços longos e pernas longas. Uma cifose curvada e um pescoço enorme. Sua boca parecia ter aumentado de tamanho. E o vestido que antes era branco e brilhoso se tornou um preto, que quase nem se enxergava naquela noite escura. Os olhos que antes eram amarelos claros, agora eram um amarelo bem forte, como se fossem as luzes do sol. Bem, nessa hora eu nem pensei duas vezes, peguei minha bicicleta e saí, peguei na última marcha para ir mais rápido do que nunca. A trilha era tranquila, não tinha nenhuma pedra, nenhum buraco. Mas era o que eu pensava. Por algum motivo tinha uma enorme pedra no meio do caminho e eu bati em cheio. Sorte que eu estava com os equipamentos necessários. Joelheira, capacete e só fiquei com pequenos arranhões. A bicicleta, por outro sinal, o pneu estourou e não tinha como eu andar mais com aquela bicicleta. Então a deixei ali mesmo e saí correndo em direção à cabana da senhora. Pela minha sorte, a senhora estava lá e me recebeu com maior medo.
porque ela pesquisou para mim sobre a criatura e o que ela me disse, eu quase caí duro no chão. Não se tratava de um simples espírito normal, por mais pelaquela aparência que ela estava atualmente. Se tratava de um demônio altamente perigoso, mais perigoso que qualquer outro, até mesmo do que Lúcifer. Bem, nessa hora eu caí duro porque um demônio mais poderoso do que Lúcifer. Quem seria ele? Bem, ela me falou o nome, mas só que eu não lembrava direito qual era. Mas era um nome semelhante a Wolf em inglês, que significa lobo. Bem, fiquei chocado com as palavras que ela dizia, porque aquela criatura já havia matado mais de 140 pessoas na região, em até lugares mais afastados assim. Nunca me senti tão assustado em saber que um demônio altamente perigoso estava atrás de mim, querendo me matar. E bem, nessa hora surgiu uma névoa em volta da casa. A lareira da senhora começou a apagar, e as luzes também. A senhora me disse que a criatura gostava de luzes apagadas, então era uma oportunidade perfeita para a criatura invadir a casa, pois ela sabia que a gente estava lá. E bem, dito e feito, tudo apagou. A casa da senhora estava um breu. A senhora já tinha seu esconderijo e foi diretamente para lá. Mas eu, por outro lado, não sabia onde se esconder. E me escondi embaixo de uma cadeira, que era quase impossível de me ver ali, porque a cadeira ficava muito no canto. E isso era o que eu pensei. Logo, escuto a porta abrir de forma lenta. Lá estava ela, a criatura, mais magra e mais óssea. E ela se curvava muito, porque a casa não era muito grande, então ela tinha que se curvar para entrar. Ela teve que andar rastejando, porque senão ela batia com as costas no teto da casa. Bem, começou a caçada. Ela andava, olhava cômodo por cômodo, coisa por coisa, para tentar encontrar. Bom, eu acabei deixando uma respiração ofegante sair, que atraiu a criatura até a cozinha da casa, onde eu estava situado. E bem, a criatura começou a andar, andar, mas não achava. Até que por algum motivo a lanterna do meu celular ligou sozinha. Era a maior merda que tinha acontecido naquele dia, porque a criatura me viu. Eu saí correndo e a criatura eu sentia como se ela estivesse correndo atrás de mim, quase me pegando pela cabeça. Mas aí que eu escuto algumas palavras em latim que eu não entendi e eu vi um enorme crucifixo atravessar a cabeça da criatura. A criatura começou a se contorcer, começou a pegar fogo, como se tivessem jogado gasolina em cima dela. Um enorme buraco se abriu no chão e a criatura caiu dentro, que logo se fechou. E logo acima, vejo a senhora, que estava com um enorme livro na mão e um jarro de água. A senhora disse que, enquanto estava escondida, havia achado uma série de artigos com orações avançadas e rituais pesados para se livrar de demônios, assim como o demônio que estava lá. Bem, eu agradeci a senhora, e por incrível que pareça, minha esposa viu tudo da porta da casa. Minha esposa estava lá, com um binóculo, vendo tudo. Ela me chamou de louco, porque ela não via nada. Só estava vendo eu lutar contra uma coisa invisível, mas que eu via que era aquela criatura. Atualmente já sei o nome daquela criatura. A criatura se chamava Wolfling, o deus dos demônios. Nessa, só de falar esse nome me arrepia a espinha. Ah,
Só estou contando isso porque minha filhinha, Samantha, chegou para mim e falou: Papai, por que tem uma mulher na porta de casa batendo que nem desesperada para entrar?